Boa noite. Boa noite. Luiz Linda Valois desiste de pedir acúmulo da aposentadoria com salário de ministra. Ela havia citado que não receber os mais de R$60 mil por mês seria trabalho escravo. A Procuradora-Geral da República investiga o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB. Ele recebeu R$500 mil da empreiteira Odebrecht e Raquel Dodge quer saber o motivo do repasse. O governador do Rio de Janeiro diz que as críticas do ministro da Justiça não ajudam em nada e pede que Torquato Jardim mostre provas de que comandantes da PM têm ligação com o crime organizado. O impacto do terrorismo em Nova York. O presidente Donald Trump quer pena de morte para o autor do atentado que matou 8 pessoas na terça-feira. No dia de finados, sinais de abandono nos mais tradicionais cemitérios de São Paulo. O Tribunal de Contas do município revela que só nos 4 primeiros meses deste ano, mais de 500 sepulturas foram violadas. Violência desenfreada no bairro do Morumbi. 2 corpos carbonizados dentro de carros foram encontrados pela polícia entre ontem e hoje na região. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de R$850 mil no porta-malas de um carro na rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no estado do Rio. O dinheiro em notas de R$100 estava em uma caixa de papelão. Segundo o motorista e o passageiro, ele seria usado numa transação comercial no porto de Itaguaí, no estado do Rio. O passageiro se identificou como policial militar de São Paulo e disse que fazia a escolta dos valores para um comerciante chinês. Na caixa, a polícia encontrou mais de R$850 mil. Os 2 homens foram encaminhados à delegacia. Um advogado, que se diz representante de uma importadora, apresentou uma nota fiscal no valor transportado. Mesmo assim, as cédulas foram apreendidas para comprovação de origem. A Procuradoria-Geral da República investiga o ministro das Relações, Aloysio Nunes, do PSDB, de receber R$500 mil da empreiteira Odebrecht. A procuradora Raquel Dodge quer saber o motivo do repasse. No documento, Raquel Dodge diz que não há nenhuma controvérsia de que o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, recebeu R$500 mil da Odebrecht para a campanha eleitoral dele ao Senado em 2010. De acordo com a investigação, o dinheiro não foi declarado à Justiça Eleitoral. O que o inquérito no Supremo deve esclarecer é se o montante foi corrupção ou Caixa 2. Aloysio Nunes é investigado desde março desse ano por supostamente ter recebido propina para interceder a favor da Odebrecht em contratações da Dersa, estatal paulista responsável por obras rodoviárias em São Paulo. Uma das peças-chave do inquérito é o executivo da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal. Foi ele quem revelou a doação a Aloysio Nunes durante acordo de delação premiada com a Justiça. Segundo o empresário, os R$500 mil foram repassados em 2 parcelas de R$250 mil em um hotel da Zona Sul de São Paulo. O pagamento teria sido intermediado por um representante de Aloysio Nunes, que a Procuradoria tenta descobrir quem foi. Para isso, a Polícia Federal deverá ouvir ainda Rubens Rizek, coordenador financeiro da campanha de Aloysio Nunes, na tentativa de esclarecer a origem dos recursos e circunstâncias do repasse. O ministro nega a suspeita e diz que as doações não tiveram como contrapartida qualquer favor prestado à construtora. Também diz que a investigação é bem-vinda para afastar qualquer dúvida em relação às contas da campanha. No mesmo inquérito de Aloysio Nunes, também é investigado o senador José Serra, do PSDB. A suspeita é que Serra tenha recebido propina durante a construção do Rodoanel Sul em São Paulo, na época em que ele era governador, entre 2007 e 2010. O tucano nega as acusações. Em entrevista à CNN, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que a Operação Lava Jato não é mais do Ministério Público e sim de toda a sociedade brasileira. Janot defendeu o acordo de colaboração dos irmãos Batista, da JBS Friboi. Ele disse que, ao ouvir dos empresários que eles tinham provas do envolvimento de senadores, deputados e do próprio presidente da República em esquemas de corrupção, teve que decidir entre fechar o acordo ou deixar que os crimes continuassem acontecendo.
Janot afirmou que decidiu pelo interesse público. O ex-procurador disse ainda que a Lava Jato já chegou ao fundo e se pode ver à frente o fim da operação. Na entrevista, ele negou a intenção de ser candidato nas eleições do ano que vem e disse que pretende voltar a dar aulas. A grande repercussão negativa fez Luiz Linda Valois, do PSDB, desistir de pedir acúmulo da aposentadoria de desembargadora com seu salário de ministra dos Direitos Humanos. O total de mais de R$60 mil ultrapassava o permitido por lei. A tucana havia citado que não receber seria semelhante a trabalho escravo. Luiz Linda Valois, de 75 anos, é desembargadora aposentada. Em ofício enviado à Casa Civil no começo de outubro, ela pediu que o seu salário como ministra fosse acumulado com ao de juíza aposentada. O pagamento chegaria a R$61 mil e ultrapassaria o teto do funcionalismo. Com a restrição, ela recebe atualmente cerca de metade do valor, R$ 33.700 por mês, o equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. No pedido, a chefe da pasta de Direitos Humanos declarou que trabalhar sem receber contrapartida se assemelha a trabalho escravo e justificou que o cargo no primeiro escalão do governo impõe custos como roupas e maquiagem. Como ministra, ela tem direito a carro com motorista, jatinho da FAB, cartão corporativo e imóvel funcional. Depois da repercussão negativa do caso, Luiz Linda Valois chegou a explicar que achava sim justo receber pela atual prestação de serviço ao Estado como ministra e também a aposentadoria pela qual contribuiu por mais de meio século. Ela citou ainda que o trabalho escravo foi apenas uma analogia. A Casa Civil já tinha negado o pedido dela, mas como a declaração não pegou bem, hoje a ministra desistiu de reivindicar os dois salários. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil criticou a ministra. Cláudio Lamáquia disse que usar o passado nefasto da escravidão para obter um privilégio ilegal é mais um deboche contra a sociedade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as declarações da ministra Luiz Linda Valois. Responsável pela pasta dos direitos humanos, a ministra Luiz Linda não se revelou uma campeã das causas dos fracos e oprimidos, mas a ministra assimilou rapidamente os maus hábitos dos poderosos. O Estadão conta que Luiz Linda escreveu 207 páginas para defender o seu direito de receber 2 contra-cheques, o de ministra e o de desembargadora aposentada, coisa de R$61 mil por mês. Pela lei, nenhum servidor pode receber além do teto de R$ 33.700, mas Luiz Linda quer furar o teto. Filiada ao PSDB, Luiz Linda anotou no seu documento que se assemelha ao trabalho escravo, esse teto que limita o seu salário a R$ 33.700. Noves fora, evidentemente, o cartão corporativo, a moradia funcional, o carro oficial, o jato da FAB e outras mordomias. Ganha uma biografia de Zumbi dos Palmares quem for capaz de citar uma frase de Luiz Linda contra a portaria editada pelo governo para dificultar o combate ao trabalho escravo no Brasil. Alguém poderia cantarolar para Luiz Linda um trecho da música Maria Moita, de Carlos Lira. Diz a letra: vou pedir ao meu babalorixá para fazer uma oração para Xangô, para pôr para trabalhar gente que nunca trabalhou. Contaminada pelo refrão, Luiz Linda talvez não volte nunca mais a tentar escravizar o contribuinte brasileiro, que não merece ser acorrentado aos seus privilégios. Boa noite. No dia de finados, a nossa reportagem percorreu tradicionais cemitérios de São Paulo e encontrou sinais de abandono. Levantamento do Tribunal de Contas do município revela que mais de 500 sepulturas foram violadas na cidade só nos 4 primeiros meses deste ano. Mato alto, buraco e sinais de vandalismo a cada 10, 15 passos. Até pichação. Foi o que a nossa equipe encontrou ao visitar 3 cemitérios da capital. O da Consolação é tombado pelo patrimônio histórico e tem várias obras de arte. Cerca de 200 já foram catalogadas pela USP. Mas quem frequenta o local reclama do abandono, como este homem que pediu para não ser identificado. Vocês podem ver aqui. Ele tinha alças, tinha um vaso, não tem mais nada. Então, o túmulo totalmente depredado, né?
Entre janeiro e maio deste ano, o Tribunal de Contas de São Paulo constatou 542 violações em sepulturas na capital. No mesmo período do ano passado, foram registrados 362 casos, ou seja, foram 180 ações a mais em 2017. No cemitério Vila Mariana, até a parede do ossário já virou alvo frequente dos criminosos. Tá triste, viu? Cada vez que você vem, você olha aqui, cada vez menos portas. E se vier dia de semana aqui, você é perseguido eu já fui perseguido aqui por dois aí, querendo me assaltar. Os jazigos mais antigos, ainda segundo o levantamento do TCM, são os mais procurados pelos bandidos. Juntos, os cemitérios Vila Mariana e da Consolação somam 72,5% do total de violações registradas neste ano. Aqui no cemitério do Araçá, também um dos mais tradicionais de São Paulo, os mesmos problemas se repetem. A gestão de João Dória alega que encontrou em situação de abandono os 22 cemitérios e também o crematório da cidade quando assumiu a administração. Ainda segundo a prefeitura, para reverter minimamente essa situação, foram investidos mais de R$1.041.000 só no primeiro semestre deste ano. A Maria de Fátima e a Josefa limpam o jazigo da família ao menos 3 vezes ao ano. Conhecendo o local, a Maria reclama da falta de segurança durante as visitas e dos furtos. Conta que até as fotos de quem já morreu são roubadas. E a minha mãe fez a placa, tudo para colocar, mas até hoje depois a gente não trouxe, porque eu vou colocar aqui e vão roubar, então deixa lá em casa mesmo. Para o Tribunal de Contas, não há um plano estruturado pelo serviço funerário para tentar equacionar os problemas, até porque o TCM concluiu que os cemitérios não possuem equipes de vigilância. Neste feriado, a Guarda Civil Metropolitana fazia ronda nas portas e também no interior dos cemitérios. O Tribunal de Contas do município suspendeu na semana passada a licitação aberta pela Prefeitura para que empresas privadas apresentem estudos para exploração dos 22 cemitérios paulistanos e do crematório da Vila Alpina, na Zona Leste. O tribunal afirma que foram detectadas 15 irregularidades, entre elas a falta de um valor mínimo esperado com a concessão. A Prefeitura afirma que vai prestar esclarecimentos sobre o chamado público ao TCM. O sol brilhou bonito em todo o estado de São Paulo nesse feriado e esquentou a temperatura subiu em relação aos últimos dias. Aqui em São Paulo a máxima foi de 25 graus. Vamos ver se esse calor continua nos próximos dias com Mariana Armentano. A partir de amanhã, a umidade volta a aumentar no centro-sul do país com a intensificação de um sistema de baixa pressão que está lá no Paraguai. Com isso, voltam as condições de chuva para todo o sul, centro-oeste, principalmente ali nessa faixa mais ao oeste, onde o tempo fica mais fechado, e para boa parte do sudeste do Brasil. E olha, eu já adianto que no final de semana, o avanço de uma frente fria reforça esse sistema e provoca chuvas mais volumosas ainda. E apesar do tempo instável, o calor continua. Olha só a nossa tabela de temperaturas. Na capital gaúcha, mínima de 17 e máxima de 30 graus com chuvas a partir da tarde. Já em Natal, calor de até 31 graus com tempo firme. Em BH também não chove, máxima por lá de 28 graus. E em Cuiabá, calorão na casa dos 38, com previsão de chuvas à noitinha. Para São Paulo, o sol continua predominando. Só que a partir da tarde as nuvens ficam mais carregadas e aí chove em todo o estado, com exceção do litoral e do Vale do Paraíba, onde o tempo continua ensolarado. O calor também se mantém. Máxima amanhã de 33 graus em Presidente Bernardes, 34 em Votuporanga, 32 em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. E nas cidades do litoral, tempo firme e máxima em torno dos 27 graus em Santos e também em Caraguá. Para a região metropolitana, volta a chover nesses próximos dias e a temperatura cai, viu? Nesta sexta-feira, o dia começa com 13 graus e a tarde chega a fazer até 29, com previsão de chuvas a partir da tarde, assim como no sábado, quando a máxima já cai para 27 graus por aqui. E aí no domingo esfria um pouco mais, as temperaturas ficam só entre 17 e 24 graus, com chuvas a qualquer hora.
Vai ser nos próximos 2 domingos em todo o Brasil o Enem 2017, exame que dá acesso a algumas das principais universidades brasileiras. Muitos estudantes aproveitaram o feriado prolongado para dar a última revisada nas matérias. Quinta-feira, feriado prolongado, dia ensolarado aqui em São Paulo e muita gente aproveitando a folga para descansar. Mas não é todo mundo que está tão tranquilo assim não. Visitamos um cursinho aqui na capital, há 3 dias do Exame Nacional do Ensino Médio. E olha a correria. Só nesta unidade estão 3.000 estudantes que nem cogitaram a possibilidade de faltar à aula. Acho que agora é a hora de passar tranquilidade, confiança, tentar ajudá-los a ter um norte para canalizar o estudo de forma inteligente, os assuntos mais relevantes para eles não ficarem perdendo tempo com algo que não é importante. Emanuele admite que está bem cansada devido à rotina de estudos que começou lá em fevereiro. Mas ela não quer relaxar agora, na reta final para realizar o sonho de cursar engenharia. Agora eu estou tentando me dedicar ao máximo para a revisão, tentar dormir bem, me alimentar bem, tentar não ficar gripada, essas coisas assim. E fazer a prova. A gente faz a prova com nervosismo mesmo, mas tenta se acalmar o máximo possível e pensar que vai dar tudo certo. Dos 3.000 alunos aqui do cursinho, metade quer seguir a carreira de médico, como o João Lucas, que vai prestar medicina nas universidades públicas. É o 4º Enem que eu faço, eu fiz o primeiro no 2º ano, né? E como o preparo nos ajuda a se sentir mais calmo e o aprendizado é algo gradual, esse ano eu estou um pouco mais à vontade que nos anos anteriores, né? Neste ano, o Enem terá um formato inédito. Será realizado em 2 domingos consecutivos. No dia 5 agora serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com duração de 5 horas e 30 minutos. Já no dia 12 de novembro, os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e 30 minutos de duração. Muito melhor, especialmente para a gente poder focar nas matérias específicas de cada dia. Muito menos estresse. Segundo o Ministério da Educação, quase 7 milhões de estudantes se inscreveram para as provas. Se você é um deles, fique atento a algumas dicas que podem fazer diferença. Tem que estudar hoje, amanhã, mas ele tem que descansar, tem que dormir adequadamente, se alimentar corretamente. No sábado é um dia de descanso para tentar se distrair. É interessante também ele separar, né, o que ele vai levar no dia seguinte. Então, um documento oficial com foto, caneta esferográfica preta com um tubinho transparente. É importante ele conhecer o local de prova para não ser surpreendido. Dormir no horário adequado, nem tão cedo nem tão tarde. Né? Basicamente, equilíbrio, justa medida. Os portões dos locais das provas vão ser abertos ao meio-dia e fechados pontualmente a 1h da tarde. A prova começa meia hora depois. O horário oficial do Enem, prestem atenção, é o de Brasília. Estudantes de estados que estão em outro fuso devem prestar mais atenção. 2 corpos carbonizados dentro de carros foram encontrados pela polícia entre ontem e hoje na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A polícia ainda não sabe se há relação entre os casos. As imagens mostram um carro em chamas às 3h30 da última madrugada. No porta-malas, os bombeiros que apagaram o fogo encontraram o corpo de um homem. A perícia recolheu no local cápsulas de pistola calibre .40 e de fuzil. O carro tinha sido roubado 3 horas antes no bairro vizinho do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Leonor Quadros é uma rua de mansões, travessa da movimentada Avenida Morumbi. Fica a 800 metros de onde um outro corpo foi encontrado em circunstâncias idênticas na madrugada anterior. A câmera de segurança flagrou o momento em que o carro, escoltado por 3 motos, é estacionado na rua Ribeiro Lisboa. Os homens atiram contra o porta-malas. Em seguida, ateiam fogo e depois vão embora nas motos. No local, a polícia encontrou cápsulas de pistola do mesmo calibre e de fuzil. O carro também era roubado. A semelhança entre os casos sugere que os crimes estão relacionados. A polícia suspeita de acerto de contas entre criminosos. Mas um fato está intrigando os investigadores. É que geralmente os corpos são desovados em cemitérios clandestinos e não deixados assim
à vista de todo mundo. A polícia ainda não conhece a identidade dos mortos e diz que ninguém procurou pelos corpos. Em junho, um outro corpo carbonizado já tinha sido encontrado no porta-malas de um carro queimado numa rua vizinha do mesmo bairro. Faz tempo que o Morumbi enfrenta problemas pela falta de segurança. Há 15 dias, bandidos com metralhadoras abordaram motoristas numa rua para roubar. Na ponte do Morumbi, assaltantes pularam as grades para atacar motoristas presos no trânsito e fizeram um arrastão em plena luz do dia. Com medo, um grupo de moradores se organizou, instalou câmeras nos postes e contratou segurança armada para vigiar as ruas do bairro. Numa ação esta semana, motoristas de ônibus assumiram o lugar de passageiros da terceira idade para que eles vivessem, na prática, os desafios durante o deslocamento pela cidade de São Paulo. Dona Ivelone tem 70 anos e espera o ônibus que vai levá-la para casa. Bom seria se a viagem fosse sempre tranquila, mas infelizmente não é. Os idosos ficam ali em pé, às vezes com bengala, né, segurando. É uma dificuldade. Assim como ela, outros idosos enfrentam diariamente algumas situações que poderiam ser evitadas. Desde um motorista mais impaciente a passageiros que ocupam um lugar reservado para os mais velhos. Normalmente o povo ocupa os bancos e não quer nem saber, né? Finge que está dormindo. Né? Tem motorista, não são todos, né? Tem alguns que a gente dá sinal, ele faz que não viu e vai embora. Já aconteceu isso? Já aconteceu comigo, já. Os idosos representam também 1/3 das mortes por atropelamento em São Paulo. Só este ano, 399 pedestres com mais de 60 anos perderam a vida atropelados no estado. Situações que revelam uma realidade preocupante. Para mudar isso, nada melhor do que se colocar no lugar do outro. Foi o que fizeram esses motoristas e cobradores que experimentaram as dificuldades de quem já envelheceu. Neste curso em São Paulo, os papéis se inverteram. Eles puderam sentir no corpo o peso da idade. E esta roupa aqui especial, ela traz, olha, um peso aqui nas pernas, também nos braços, aqui no abdômen e nas costas. O motorista também ele usa esse óculos para dificultar um pouquinho a visão e esse fone de ouvido que também atrapalha a audição. Tudo isso aqui para simular algumas limitações dos idosos. Nesse caso aqui, o Sérgio, que é motorista, é como se ele tivesse 85 anos de idade. Sérgio, como é que está se sentindo aí com toda essa roupa e com essa idade toda? Bem desconfortável, muito desconfortável, assim, a limitação do movimento básico, mexer os braços, as pernas e a visão. Fernando é motorista de ônibus há quase 10 anos e também passou pela experiência. A sensação é de dependência total, de insegurança. A ação é promovida pela SP Trans em parceria com a Coordenação de Políticas para Idosos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Os profissionais também puderam ouvir depoimentos de passageiros idosos sobre suas experiências no deslocamento de ônibus. Dona Maria de Lourdes está com 64 anos e já enfrentou situações bem difíceis no dia a dia. Ela faz um apelo aos mais jovens, que aprendam a respeitar o ritmo dos idosos. A gente já fica mais lento para atravessar, né? Começa as dores nas articulações, então fica mais complicado. O Brasil caiu para a 90ª posição no ranking de igualdade entre homens e mulheres, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. No ano passado, o país ficou na posição de número 79 entre 144 países. Pela primeira vez em 10 anos, a desigualdade de gênero voltou a crescer no mundo. Segundo o relatório, o resultado foi puxado pela acentuada discrepância entre homens e mulheres na representatividade política. Dos 513 deputados federais, só 51 são mulheres, 10% do total. No Senado, elas ocupam 13 das 81 cadeiras, 16%. Lideram apenas 2 dos 28 ministérios do governo Temer, o correspondente a 7%. Também, de acordo com o levantamento, a renda média da mulher no Brasil representa 58% da recebida pelo homem. A média salarial anual em 2017 é estimada em R$ 62.860 para os homens e só R$ 36.330 para as mulheres.
Na educação, porém, cada estudante homem do ensino superior brasileiro equivale a quase uma vaga e meia das mulheres. A expectativa de vida das mulheres é de 67,8 anos, enquanto a masculina fica em 63,1 anos. O Brasil é o pior colocado no ranking entre os países da América Latina. A Islândia é a melhor do mundo na lista. O relatório também mostrou que depois de 10 anos de avanços, a desigualdade de gênero voltou a crescer no mundo todo. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, sobre a recuperação da economia. Agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Grêmio tomou um susto em casa, olha gente, mas conseguiu se classificar para a final da Libertadores graças à vantagem construída no primeiro jogo, né, Celso? Que susto! Pois é, foi um susto mesmo, porque no jogo de ida o Grêmio venceu por 3-0, mas ontem perdeu por 1-0. Raramente uma derrota é comemorada, mas foi o caso ontem, porque com essa derrota, mesmo com essa derrota de 1-0, o Grêmio é finalista da Libertadores pela 5ª vez na história. O Grêmio recebeu o Barcelona de Guayaquil em Porto Alegre e mesmo perdendo por 1-0 após esse gol de Jonathan Alves, conseguiu a classificação para a final da Libertadores. Os jogos decisivos serão contra o Lanús, da Argentina, nos dias 22 e 29 de novembro. O mais importante de tudo, o Grêmio está na final. Uma partida de Libertadores, ela não se define em 90 minutos. São 180 minutos, dividido em 2 partidas de 90, e o Grêmio levou a melhor. Acho que o mais importante é isso, a gente conseguiu um belíssimo placar no Equador. Hoje, infelizmente, nós perdemos o jogo por 1-0, mas no total da partida foi 3-1. O que vale é passar de fase. Então, quem está na final é o Grêmio. Bom, quem está na final é o Grêmio. Pois é que a derrota é como jogar água no chope. Claro. Né? Mas mesmo assim teve muita festa, não por acaso, é um feito. Pela 5ª vez na história, o Grêmio está numa final de Libertadores da América, busca o 3º título, o que pode igualar a marca do São Paulo como o maior vencedor brasileiro do torneio sul-americano. Mas o Barcelona de Guayaquil mais uma vez mostrou porque que é o time que acaba impiedoso contra o brasileiro. Já tinha eliminado o Palmeiras, medo, né? eliminou o Santos, os 2 times eliminou aqui no Brasil e quase fez o mesmo com o Grêmio. Tá virando uma cena. Não fosse aquela vantagem obtida em Guayaquil e o Grêmio teria dançado. Mas o Grêmio está muito forte, vai ter um adversário muito forte pela frente, que é o Lanús, e a decisão vai ser na Argentina, diferentemente do que aconteceu agora. Então, vamos falar da Copa Sul-Americana. O Flamengo se classificou para a semifinal, graças também ao resultado da primeira partida contra o Fluminense. Porque no primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, mas chegou a estar perdendo ontem por 3-1, resultado que o eliminaria da competição. Mas no final do jogo, o rubro-negro conseguiu marcar 2 vezes, empatar a partida e assim se garantir na próxima fase. O Fluminense precisava vencer o Flamengo para continuar vivo na Sul-Americana e logo no começo da partida, Lucas abriu o placar a favor do tricolor. Ainda no primeiro tempo, Diego cobrou falta com maestria e deixou tudo igual no Maracanã, 1-1. Mas aí brilhou a estrela de Renato Chaves, ou melhor, a cabeça do zagueirão. Com 2 gols em jogadas aéreas, um no primeiro tempo e outro na etapa final, o Fluminense abriu 3-1 e caminhava para a classificação. No entanto, para o rubro-negro bastava o empate e a reação começou depois que Everton Ribeiro deu um bonito toque para Felipe Viseu tocar na saída de Diego Cavalieri. O gol de empate do Mengão saiu da cabeça de William Arão. Final, Flamengo classificado para as semifinais, 3. Fluminense também 3. O sufoco, mas valeu. Claro, sem dúvida. Está aí buscando vaga na Libertadores do Flamengo. Tá certo, Celso. Muito obrigada. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Restos de uma embarcação que provavelmente naufragou no século XIX foram encontrados em agosto sob as areias de uma praia em Santos, no litoral de São Paulo. Os pesquisadores esperam agora a autorização da Marinha para começar a escavação e tirar o barco. A expectativa é que ele esteja conservado e possa ser exibido no museu a céu aberto. Os pesquisadores enterraram dezenas de eletrodos na areia para uma sondagem. Depois, com um equipamento de geofísica que funciona como um scanner,
A equipe fez uma espécie de tomografia da área onde estão os destroços da embarcação, que tem 48 metros de comprimento por 12 de largura. A varredura revelou que do convés que aparece na superfície até o fundo do barco são 3 metros de profundidade. Constatou também que a embarcação é toda feita de madeira, o que confirmaria a suspeita de que trata-se mesmo do veleiro Kestrel, de bandeira inglesa, que afundou na praia do Imbaré em 1895. Jornais da época noticiaram que o naufrágio do cargueiro ocorreu depois de uma tempestade. Ele foi descoberto em agosto pela equipe de limpeza da prefeitura. Com a erosão e a maré baixa, a embarcação acabou aflorando, bem na beira da praia. O casal de paulistanos veio para o Canal 5 em Santos só para ver o que agora é um sítio arqueológico. Inclusive a minha filha lá do Paraná, ela falou: mãe, vai até Santos e veja isso, porque para ela é história, né? O que está intrigando os pesquisadores é um objeto misterioso detectado pelo aparelho que aparece dentro do navio. É de ferro e do tamanho de um carro. Ou realmente é um objeto inteiro de ferro, por exemplo, uma caixa d'água, ou realmente são várias peças de metal soltas que com o tempo e a proximidade elas acabaram deteriorando, corroeram e fizeram uma fusão, criando uma grande massa. Não pode ser algum tesouro? Não, tesouro não tem como, a não ser um tesouro arqueológico, que para nós seriam louças, garrafas, o que teria de peças do cotidiano. Os pesquisadores aguardam a autorização da Marinha para fazer escavações e a retirada da embarcação. Um trabalho que deve demorar aí pelo menos uns 2 meses. É que primeiro a equipe precisa construir ao redor uma barreira de contenção da água do mar. A Marinha diz que está analisando o pedido em conjunto com órgãos ambientais e ficou de dar uma resposta só em fevereiro. O projeto pode custar até R$2 milhões. A ONG, que patrocina a equipe de cientistas, pretende captar recursos com empresas privadas. Depois de restaurado, a intenção é expor o veleiro ao público, mas não no museu. A ideia é mostrá-lo na praia mesmo. Nós podemos fazer algumas janelas para demonstrar como é o interior da embarcação. E claro, se nós encontrarmos os objetos dentro dela, esses objetos também estarão expostos juntamente com a embarcação. É mais uma atração turística aqui para Santos, né? O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, diz que críticas feitas pelo ministro da Justiça não ajudam em nada. Sobre o pedido de processo que fez ao Supremo, Pezão pede que Torquato Jardim apresente provas sobre as acusações de que comandantes de batalhão estão com ligação no crime organizado no Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio CBN hoje, Pezão disse que as acusações sem provas podem comprometer uma corporação inteira. Ao jornal O Globo, ontem, o ministro da Justiça disse que a Corregedoria da PM precisa investigar toda uma linha de comando da PM sob suspeita. Entre os esclarecimentos está o fato de alguns batalhões terem mais incidência de crimes do que outros, onde, segundo ele, os bandidos agem mais à vontade. Na quinta-feira, o ministro da Justiça declarou ao blog do jornalista Josias de Souza que comandantes do Rio são sócios do crime organizado. Na entrevista ao jornal O Globo, Torquato Jardim revelou que a Polícia Federal vai fazer o cruzamento de informações entre os deputados e vereadores mais votados em 840 áreas, que mais registraram a presença do crime organizado. A ideia é investigar se há ligação de parlamentares. O estudo está sendo feito em parceria com a ABIN, o Ministério da Defesa e outros órgãos de investigação do governo federal. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Os homicídios no Brasil beiram há anos os 60 mil, há anos. Mas o tema dominante é o mesmo. Movimentos e autodenominados líderes encabeçaram protestos contra a corrupção. Justo e necessário. Mas movimentos foram financiados por empresários e partidos, exatamente os que tomariam o poder para a mais escancarada corrupção. Por isso, e assim, movimentos e seus líderes tiveram que trocar de moral, como quem troca, digamos, de camisa. Guardaram o discurso anticorrupção na gaveta, junto com as camisas e as camisetas. E agora desfilam e berram contra o nu,
tendo como figura símbolo dessa moral pudica um ator que ganhava vida com nu e sexo. Multidões foram convocadas contra a corrupção. Dos palanques, nem um grito pelos quase 60 mil mortos pela violência a cada ano. Pelo contrário, estavam junto com quem já disse se deveria matar uns 30 mil que a ditadura não matou, a começar por Fernando Henrique, pregou o líder fácil. Ultrapassada a barreira macabra dos 60 mil. Foram 61.619 mortos pela violência no Brasil ano passado. 7 homicídios por hora, 1,5 milhão em 3 décadas e meia. É a barbárie, é indecente. E quem hoje prega contra o que diz ser indecência, não disse e não diz um A. O que fizeram é fazer e pregar por mais armas. Hipócritas, oportunistas, em busca de voto fácil. Fazem política demagógica usando a moral, a violência e os mortos. Ex-caçadores de corrupção agora caçam o nu. Farsa para que não se perceba o que são e a quem apoiam. A filósofa norte-americana Judith Butler virá ao Brasil. Os que diziam caçar corruptos e agora caçam o nu querem impedir a vinda da filósofa. Butler, que no livro Quadros de Guerra, perguntou, já respondendo, quais vidas e mortes merecem luto público? Discordando-se ou não, respeite-se o padrão moral de cada porção da sociedade. Mas são apenas hospedeiros da moral esses que agora lideram a caça a, aspas, indecência. Esses sim, e de outra maneira, são profundamente indecentes. Boa noite. E nos Estados Unidos, Donald Trump impulsou hoje o ex-banqueiro Jerome Powell na presidência do Banco Central americano. Powell já foi subsecretário do Tesouro americano no governo do ex-presidente George W. Bush e assume como o primeiro ex-banqueiro de investimentos a ocupar o cargo nos últimos 40 anos. Durante a cerimônia na Casa Branca, Trump afirmou que Powell é um homem forte e inteligente, que deve manter a continuidade na política monetária americana com a admiração de seus colegas, além do respeito do Congresso. Ao lado de Trump, Powell fez um rápido discurso onde ressaltou que está comprometido em assegurar as metas do Congresso para emprego e inflação e deixar o Banco Central preparado para enfrentar qualquer mudança no cenário econômico mundial. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu em uma entrevista à revista Veja que é presidenciável. Ele afirmou que, a exemplo de 2010, quando foi convidado pelo ex-presidente Lula para deixar a presidência do Banco Central e ser vice na chapa de Dilma Rousseff até o dia 31 de março do ano que vem, para tomar uma decisão desse tipo novamente. Meirelles disse também que a economia real está crescendo muito mais do que estamos vendo nos jornais. E que a impressão de que a recuperação da economia é lenta se deve ao fato da recessão ter sido muito profunda. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Protagonista da política econômica, Henrique Meirelles sabe que isso poderia garantir bons dividendos em uma eventual candidatura. Mas ainda é preciso mostrar mais resultados. A reforma da Previdência é o grande desafio do governo em relação ao ajuste das contas públicas e à própria agenda econômica. Não se vê condição política para grandes avanços. Não houve a esperada recuperação de força após a votação da denúncia da Procuradoria contra o presidente Temer. Ao contrário, o placar menos favorável revelou maior fragilidade. E agora a necessidade de recomposição da base de apoio, talvez até com uma reforma ministerial para assegurar a aprovação de pontos da reforma que possam produzir mais resultados, fazer alguma diferença, como a idade mínima, o período de transição e um tempo mínimo de contribuição. Só que o governo pode ter dificuldade até mesmo com as medidas apresentadas para tentar salvar as contas de 2018, o cumprimento da meta. Servidores se mobilizam contra o adiamento do reajuste salarial para 2019 e o aumento da contribuição previdenciária. Estratégia já adotada em vários estados para assegurar maior equilíbrio das finanças. Também pela fragilidade política, o governo vem adiando essa iniciativa. Aliás, foi por esse motivo, a fragilidade, que logo após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer fez uma série de concessões no que se refere a reajustes salariais. Agora a conta pesou. Daí o uso até de medidas provisórias para fazer as mudanças valerem de imediato. Depois é negociar a aprovação com o Congresso. Sem isso, não garante sequer a meta de um déficit de 159 bilhões de reais no próximo ano, o que pode prejudicar, inclusive, a recuperação, que ainda é modesta, da economia. A recuperação muito comemorada pelo governo.
Difícil a vida de um governo impopular que se sustenta politicamente na base do toma lá da cá. O que tem a favor dele é a escolha de uma boa equipe econômica que tem conseguido obter importantes resultados, mesmo em meio a um contexto político dos mais complicados. Por isso é que não se pode descartar ainda a possibilidade de algum avanço mais significativo em termos de ajuste das contas. Não vamos esquecer que este governo, o mais impopular que tivemos, venceu desafios como a aprovação da PEC dos gastos e a reforma trabalhista. O ministro Meirelles sabe que pode, por isso, obter muitos dividendos. Eu volto na segunda. Até lá. O presidente Donald Trump quer pena de morte para o autor do atentado que matou 8 pessoas em Nova York na terça-feira. A legislação do estado de Nova York não prevê a pena de morte e a prisão perpétua é a punição máxima. Mas Saifullah Saipov, o terrorista uzbeque, pode ser condenado à morte num julgamento federal. Ele foi indiciado ontem por apoio material à organização terrorista e violência com veículo a motor. De acordo com a Procuradoria de Nova York, ele declarou que fez o ataque inspirado por vídeos do Estado Islâmico. Saipov confessou, segundo a polícia, que alugou um outro caminhão em 22 de outubro para praticar manobras e que escolheu o Halloween para atacar por acreditar que haveria mais gente na rua. Nova exposição sobre o Holocausto no Memorial da Imigração Judaica é um alerta às gerações futuras e um convite à reflexão. Prepare-se para mergulhar num dos períodos mais tristes da história da humanidade. Uma época em que pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos, entre eles 1,5 milhão de crianças. Foi uma verdadeira indústria da morte. Todo objeto, acessório do prisioneiro era utilizado. Lentes, dentes de ouro, pele, tudo, absolutamente tudo, os cabelos, tudo era utilizado para a indústria. E aqui não só vamos falar do povo judeu, aqui vai ser uma lição para entender intolerância, para entender que também houve ciganos, houve homossexuais, houve testemunhos de Jeová, houve comunistas, dissidentes do regime em geral, que também foram punidos pelos alemães. Logo na entrada, o visitante se depara com a famosa frase que ficava nos portões dos campos de concentração: o trabalho liberta. Vocês podem ver que na palavra Arbeit, o B está de cabeça para baixo. Esse B foi feito por prisioneiros judeus que queriam dar uma sinalizada para fora do campo para que as pessoas percebam que algo está errado aqui dentro. Só que, infelizmente, durante a guerra, ninguém conseguiu decifrar o que esses prisioneiros estavam pretendendo transmitir. A exposição permanente traz um acervo valioso. São fotografias, objetos, roupas que retratam este período da história, que durou cerca de 12 anos. Nos cartazes, a forte propaganda nazista de Adolf Hitler, que influenciou os jovens na Alemanha. As imagens registradas pelos próprios alemães mostram a destruição de sinagogas, lojas e casas de judeus, numa noite que ficou conhecida como a Noite dos Cristais, em 1938. O museu também conta a história das obras de arte que pertenciam aos judeus e foram confiscadas pelos nazistas. Algumas foram destruídas, outras permaneceram escondidas. Houve as que ajudaram a financiar o regime. Há ainda um trem que remete ao momento em que os judeus eram transportados para os campos de concentração. Aqui no memorial foi montada também uma barraca onde ficavam os prisioneiros. Eram os dormitórios, onde eles ficavam amontoados nas poucas horas de descanso depois do trabalho forçado. A réplica foi feita com base em fotos da época. É como se estivéssemos dentro de um campo de concentração. Neste cantinho da exposição, há cópias de desenhos feitos por crianças que sofreram os horrores do Holocausto. E é assim que o Museu da Imigração Judaica e do Holocausto, no Bom Retiro, convida o visitante a fazer uma reflexão. E nada melhor que utilizar a frase de Anne Frank, que falou que, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Este memorial tem uma função de preservação da memória, uma lição de tolerância e até que ponto nós precisamos diariamente combater
o preconceito e a intolerância. A exposição permanente será aberta ao público no dia 9 de novembro no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, no Bom Retiro. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, sobre a economia no país. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Pera aí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Nesta sexta, o padre Alessandro Campos recebe convidados super especiais para a festa sertaneja. Tem o som regional de Cláudio Lacerda, os sucessos de Vitor Ivanucci e todo o talento das meninas do Barra da Saia. Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos, nesta sexta, 10h30 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a responsabilidade socioambiental do agronegócio. A entrevista foi gravada. Entrevista o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura de 2003 a 2006. E hoje é o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Eu agradeço muito sua presença. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu quero começar com um resultado de um estudo do Observatório do Clima, que mostrou que houve um aumento significativo da emissão de gases de efeito estufa no Brasil em 2016, comparado com 2015. E no mundo, né? E no mundo, mas aqui o que chamou a atenção, essa é a razão que eu quero começar por aí, é que o agronegócio foi apontado como o principal responsável, como sendo responsável de 74% dessas emissões de gases de efeito estufa. Qual é o desafio do agronegócio para a redução de um percentual tão elevado? É um desafio interessante e que ele vem cumprindo com muita competência, por sinal. Alguns temas que são hoje conhecidos, sobretudo na agropecuária, como o tema da integração lavoura-pecuária, o tema do ABC, agricultura de baixo carbono, são temas que servirão para o país só pelo setor rural atender os seus compromissos da COP21 com redução das emissões com base em 2005, conforme tem a programação que o Brasil assumiu voluntariamente em relação ao COP21. Então, essas questões estão cada vez mais próximas da realidade rural no Brasil e vamos fazer um trabalho espetacular. A integração lavoura-pecuária é um ovo de Colombo, Maria Lídia. Normalmente, no sul do país, você tem um inverno chuvoso. Então, você pode fazer uma cultura de verão, por exemplo, soja ou algodão, uma cultura de inverno com trigo, milho ou sorgo. Você faz 2 culturas por ano. E às vezes até 2,5, dependendo das condições de clima. Mas há uma parte do país, de Brasília para cima, digamos assim, em que não chove no inverno. Então, vamos fazer uma cultura só. Isso tira a vantagem competitiva das regiões. Mato Grosso, do Norte, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Então, hoje, você faz a cultura de verão, milho, soja, sorgo, algodão, e quando está terminando o ciclo, em março, você semeia pasto, capim.
Mano, que quando você colhe a cultura anual, já tem um pasto formado numa região novinho e com o resto do adubo da cultura, com o resto de grãos que ficam na colheita. Então é um pasto muito rico, numa região em que nessa hora não tem mais pasto nenhum natural. E pasto novo diz que é muito importante para a redução desses gases. Exatamente. O capim novo sequestra o carbono. Então é exatamente o contrário. Não só não emite, como sequestra o carbono. Agora, essa atuação, esse tipo de trabalho metódico na alternância dessas culturas, isso é alguma coisa generalizada no agronegócio ou é um segmento do agronegócio que faz assim e a grande maioria não faz, considerando os tais 74% de responsabilidade pelo crescimento da emissão dos gases? Isso é tecnologia nova, relativamente recente. E os planos de governo que apoiam essa tecnologia também são muito recentes. Chamamos os planos ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Então, está cada vez mais gente incorporando esse processo, que não é fácil. O produtor rural que queira fazer pasto é mais fácil, porque ele já tem o trator, tem a tecnologia, a semente, sabe mexer com fertilizante, tem gestão adequada. O pecuarista nem sempre, porque ele mexeu com pasto a vida inteira, então não tem as máquinas agrícolas, não tem a tradição tecnológica, então é mais difícil um pecuarista incorporar a integração da pecuária do que o produtor rural incorporar isso aí. Então é um processo que vai se estendendo, mas está começando muito mais com o agricultor que faz pecuária do que com o pecuarista que faz agricultura. Mas está chegando lá também com bastante vigor. Agora, depende de um processo burocrático de liberação no crédito, de assistência técnica adequada, de conhecimento profundo sobre a fisiologia vegetal. Isso tudo é processo, Maralida. E está avançando muito bem no Brasil. E também da cabeça desse empresário, de cada um deles, não é verdade? E aí uma pergunta que eu faço, entenda bem, com todo o respeito. Como é que é essa cabeça prevalente no agronegócio? Se o produtor rural, ele tem uma mente ampla, aberta, para a absorção e incorporação de novos valores, da responsabilidade socioambiental, que não é só soltar o gado no pasto. É sustentabilidade, não é só soltar o gado no pasto e lá tem a graminha mesmo, tem o capim verdinho e o bicho vai se alimentando e dá tudo certo e sem esse compromisso de renovação, dessa coisa toda que o senhor mesmo acaba de nos explicar, que é o que produz a eficiência para a redução dos gases e, inclusive, para que os índices sejam menores e o Brasil tem uma imagem também melhor fora do Brasil. E cumpra seus compromissos. Nas conferências do clima. Exatamente. Né? Como é que é isso? Há uma abertura ou há resistência para a responsabilidade socioambiental? A abertura é cada vez maior. Até porque a sustentabilidade hoje não é uma questão de modismo. A sustentabilidade hoje é um elemento essencial para a competitividade. Se não tiver uma atividade produtiva que seja possível rastrear e certificar e que demonstre tudo isso que está falando, a preocupação com o meio ambiente, com o social, no mesmo padrão, no mesmo nível da preocupação com a economia, não há sustentabilidade. E sem isso, não há competitividade. O mercado hoje exige isso. Então, não só é uma questão de educação e cultura que vai crescendo com a informação cada vez mais rica e mais insistente dos meios de produção e que os jovens estão aprendendo nas universidades, como também é o exercício de mercado. Então, não há dúvida nenhuma de que a tendência crescente e ampla é pela sustentabilidade. Agora, tem nichos de resistência? Tem, mas esses nichos de resistência serão excluídos pela competição. Isso tudo é muito interessante ouvirmos, né? Nesse movimento que existe em todo o mundo, né? De busca da qualificação naquilo que se faz para um bem coletivo, para um mundo melhor, para a sustentabilidade, como o senhor acabou de lembrar. Exatamente. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, é um prazer, Maria. A Justiça da Espanha ordenou a prisão do ex-líder da Catalunha, Carles Puigdemont.
Puigdemont e outros 4 ministros de seu gabinete deveriam ter comparecido hoje à audiência para responder às acusações de rebelião, conspiração e uso indevido de fundos públicos no referendo de independência. O advogado de Puigdemont na Bélgica disse que seu cliente vai se manter longe da Espanha enquanto o clima não estiver bom, mas vai cooperar com os tribunais. A Justiça da Bélgica afirmou que assim que for notificada, vai cumprir a ordem de prisão de Puigdemont. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, confira um bate-papo sobre uma religião árabe pouco conhecida, a fé Bahá'í.